Boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso segundo dia do 23º Congresso da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos. E agora, né, nós vamos assistir a primeira mesa redonda deste congresso, com o tema Diplomacia e Democracia. Nós vamos passar a palavra aqui para a professora Beatriz de Paoli, ou de Pauli, eu não sei qual é, já ouvi as duas coisas. Então, ela que vai mediar, né, a mesa redonda com nossos dois convidados que ela vai apresentar. Professora Beatriz. Obrigada, Ana. É um prazer enorme estar aqui hoje participando como moderadora dessa mesa, juntamente com os meus queridos colegas, a professora Pilar e o professor Breno. Antes de passar as apresentações e aos palestrantes, eu gostaria de agradecer a professora Ana Maria César Pompeu, nossa presidenta, pelo convite para moderar essa mesa. E eu queria também parabenizar a diretoria da SBEC e também a comissão organizadora do Congresso por esse belo evento que estamos tendo. Eu creio que a diretoria e a comissão organizadora foi confrontada com esse desafio inédito de realizar pela primeira vez um congresso e tão tradicional como esse nosso congresso da SBEC, de forma totalmente remota, em virtude desses tempos inéditos, né, que nos exigem tantos desafios. Né. Então, como sócia da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, eu deixo aqui registrado o meu parabéns e o meu agradecimento. Então, seguindo a ordem da programação, eu passo a apresentação dos nossos palestrantes. Então, para quem ainda não conhece, o professor Breno Battistin Sebastiani, é professor associado de Língua e Literatura Grega da Universidade de São Paulo, onde atua também como docente permanente no programa de pós-graduação em Letras Clássicas. Ele é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq e líder do grupo de pesquisa Democracia, Discursos Gregos, Desafios Atuais. Dentre as suas muitas atuações e produções, eu destaco a sua tradução dos livros completos de Políbio, que foi publicada pela editora Perspectiva. O professor Breno irá nos falar sobre democracia e diplomacia em Tucídides. Então, Breno, a palavra é toda sua. Tá certo. Muito obrigado, Bia. Não podia deixar de abrir também, reiterando as tuas palavras. Só tenho a agradecer na pessoa da Ana por esse convite. Muitíssimo obrigado por poder fazer parte, retornar a SBEC depois de alguns precalços anos e tudo mais, porque eu até chamo de ex-SBEC, né? A primeira, no meio de tantas dificuldades, no meio de tantos problemas, né? Você, Ana, você, a comissão organizadora e todos que estão envolvidos conseguiram realizar esse brilhante evento, quer dizer, isso é um mérito por si só, né? Então, muito obrigado por esse convite, é sempre um prazer poder participar, né? Obrigado a Bia também por essa apresentação generosa, né? E só poderia dizer que depois da palestra que nós ouvimos ontem, o professor Delfim, fica difícil para mim ser o segundo a falar, mas enfim, vamos lá, eu vou tentar. Antes de tudo, eu queria... Letícia, se você puder, por favor, projetar o primeiro slide. Antes de tudo, eu queria dizer que esse é um trabalho que, como vocês podem ver, ele está ainda em andamento, né? Essas reflexões que eu trago hoje são fruto de algo ainda por fazer, né? E eu não tenho nenhuma pretensão de trazer um texto pronto, muito pelo contrário, só trazer alguns insights para que a gente possa conversar sobre essas duas questões que se entrelaçam nesse historiador antigo, né? Eu não tenho nem formação, nem experiência com a prática da diplomacia, senão aquilo que eu conheço das próprias leituras, então eu optei por não me arriscar em teorias ou num campo que eu pudesse patinar mais do que já normalmente acontece, né? Então eu vou me concentrar, como eu coloquei lá no resumo, em discutir algumas das passagens desse historiador que envolvem
cenas de encontros diplomáticos no âmbito de democracias e ver o que a gente pode tirar disso, seja para a compreensão da Elito-CID, seja talvez, talvez seja muita pretensão minha falar isso, mas seja talvez como insights para os nossos dias. Letícia, na minha tela está aparecendo só o quadradinho, se for é isso mesmo, ou teria que aparecer tudo? Tá só o quadradinho como é que fala? Do programa do computador, mas tudo bem, imagino que esteja na transmissão, esteja ok, né? Bem, então, começando, né, por esse primeiro slide, não, pode passar, por favor, se você puder passar para o slide 2, né? Esse daqui é só o título, a apresentação. Puder pular para o... talvez tenha que colocar em modo apresentação, para ele encher a tela, né? Ele tá só um quadradinho à parte aqui para mim. Mas enfim, se tiver beleza na transmissão, tá tudo certo, não tem problema. Vamos lá. Aqui no slide 2, então, né? Esse seria o primeiro de todos da série. Vamos lá. O que eu me proponho a comentar com essa conferência? Como vocês veem, não preparei um texto, preparei uma conversa. É algo que, como eu falei, são várias reflexões que se irmanam em torno de um mesmo tema. Idealmente, se a gente for pensar, digamos, num vetor positivo, democracia e diplomacia talvez tenham em comum três coisas. A primeira delas está no próprio título desses slides, as outras duas são decorrências delas e vêm embaixo. Primeiro de tudo, talvez uma democracia e quaisquer formas de diplomacia que se desenvolvam no seu âmbito sejam, antes de qualquer coisa, momentos de encontro e poiesis. Encontro, sobretudo, de pessoas e poiesis, sabe-se lá do quê. Aí que mora o grande problema. Que a diplomacia seja um momento de encontro é mais ou menos autoexplicativo. A democracia a gente já precisa dar um salto. Se a gente pensar nas formas de democracia antiga, nas formas de democracia não representativa, em que o cidadão vai à ágora, em que o cidadão frequenta um tribunal, que o cidadão se encontra no teatro, nos templos, por exemplo, ali talvez fique mais ou menos evidente o que eu quero dizer com democracia como forma de encontro, diferente talvez das democracias modernas. Por poiesis eu estou entendendo qualquer tipo de construção ou produção de algo em comum, tanto por via desse encontro diplomático, quanto por via de uma vivência democrática, alguma coisa pode surgir dali. Bem, essa alguma coisa que pode surgir dali pode ser boa, pode ser não tão boa, pode ser péssima, Então, isso tanto na antiguidade quanto no mundo moderno, guardadas as devidas proporções. Mas, enfim, a gente deixa isso para um outro carnaval, Além desse denominador comum, de encontro e poiesis, democracia, práticas de democracia e diplomacia têm também como fundamentos comuns, eu arriscaria dizer, duas outras coisas. Primeiro, para que uma e outra sejam passíveis de acontecer, é preciso haver uma abertura para a escuta, se não generalizado, a gente sabe que não, é impossível que isso seja generalizado, mas pelo menos algo que que toque a maioria. Se não houver abertura para a escuta, bem, voltamos ao estado de guerra de todos contra todos, ou permanecemos nesse estado. Então, a primeira coisa é a abertura para ouvir, a abertura para você tentar entender o outro, se colocar na posição do outro. A segunda coisa, eu diria, é o reverso da primeira, além da abertura para a escuta, o que se faz nessa abertura? A abertura para a escuta só tem sentido quando, por meio dela, uma palavra perspicaz, verdadeira e franca, são três conceitos que vêm da antiguidade, a ideia de sofrosine, a ideia de aletheia e a ideia de parresia estão por trás dessas colocações. Só no momento em que a palavra perspicaz, verdadeira e franca ela é enunciada, ela é apreendida, ela ilumina uma determinada situação,
né, nós temos essa abertura preenchida idealmente por aquilo que a deveria preencher de fato, né, isso pensando na chave positiva. O problema que, como nós vamos ver na sequência, né, de todos os exemplos que eu selecionei, né, são cenas que aparecem na narrativa de Tucídides, não são todas as cenas que aparecem na narrativa de Tucídides que envolvem, né, encontros diplomáticos no âmbito de democracia, evidentemente, mas são algumas cenas, né, de todos os exemplos que eu... Opa, o slide sumiu. Agora ele... Letícia, o slide sumiu. Ah, tá, não, beleza, tranquilo. Bom, enfim, de todos os exemplos que eu trouxe para vocês, né, vocês vão ver que apenas um que eu selecionei, talvez se configure, como algo positivo, como uma prática democrática e diplomática em chave positiva. Todos os demais apresentam problemas, né, e é por via desses problemas que a gente pode deduzir a chave positiva. Para eu avançar já, antes de passar para o próximo slide, para eu avançar uma tese que depois eu ia comentar no final, né? Tanto democracia quanto diplomacia, na antiguidade, talvez também hoje, né, elas idealmente seriam práticas, por falta de um termo melhor, eu vou usar a expressão racionais, né, práticas de ponderação, práticas de tranquilidade, práticas que implicam a capacidade de pensar antes de tudo, e não somente de reagir com o fígado, não somente de mais raciocinar do que reagir. Tá? Então, só para ficar nessa chave, para a gente começar a analisar os passos que vêm na sequência. Então, se você puder passar para o terceiro, por favor, Letícia, passar para o outro slide. Ah, beleza, obrigado. Então, a primeira cena que eu queria comentar, né, já coloca em questão essa definição difícil, né, desses fundamentos e o equilíbrio mais difícil ainda entre todos eles. É uma cena bastante conhecida, é uma cena que está ali no meio do livro primeiro de Tucídides, né, o livro que abre a obra, né, é a cena da chamada Conferência de Esparta, né, que se dá no ano de 432, né, quando Atenas e Esparta estão na iminência de romper a trégua dos 30 anos, né, a trégua concertada em 445, e Atenas e Esparta já estão se estranhando há muito tempo, né, ao longo da Grécia, por conta de vários fatores, a trégua está na iminência de ser rompida, como vai ser rompida, e a Guerra do Peloponeso vai segundo Tucídides, começar por aí, né. Se a gente voltar nessa cena, nós vamos ver que ali há quatro personagens coletivos ou individuais que falam sucessivamente e cada um deles apresenta um dos lados do pepino. Evidentemente que, né, a conferência se passa em Esparta, a Esparta não é uma cidade democrática, muito pelo contrário, não é um exemplo de democracia, mas a prática da diplomacia e o envolvimento de uma delegação ateniense, né, que Tucídides disse que estaria ali por acaso, talvez remetam, né, a práticas passíveis de serem vistas numa democracia, né. Quem chama essa conferência em Esparta são os coríntios, né, que estão incomodados pelas ações dos atenienses contra a Corsíria, contra a Potideia, né, todo um imbróglio, né, envolvendo as causas da Guerra do Peloponeso, não vem ao caso aqui, mas quem chama essa conferência são os coríntios, num primeiro momento, né, eles fazem, uma delegação coríntia faz o primeiro discurso, né, e o tom desse discurso é basicamente o seguinte: eles acusam os espartanos, né, de negligência, né, com relação ao crescimento dos atenienses, né. Eles dizem que os espartanos deixaram simplesmente, né, lavaram as mãos, né, resumidamente, lavaram as mãos e deixaram que os atenienses começassem a agir por toda a Grécia. Isso está afetando diretamente os interesses deles, coríntios, né. Na sequência, em resposta ao discurso dos espartanos, Tucídides diz que por acaso havia uma delegação ateniense em Esparta, uma delegação que não era eram cidadãos comuns, né, não tinham nenhum encargo diplomático, né, o que é muito curioso, pelo que a gente vai ver na sequência, né. Uma delegação estava em Esparta e esses atenienses pedem a palavra, né, eles vêm, presenciam essa série de acusações que os coríntios fazem contra eles, eles pedem a palavra,
e eles respondem de uma maneira que talvez fale muito sobre a democracia ateniense, né? A linha de argumentação dos atenienses é basicamente o seguinte: bem, nós não fizemos nada mais do que qualquer outra pessoa faria no nosso lugar, né? Nós não atacamos pura e simplesmente outros povos, nós não conquistamos, nós herdamos, né, nós recebemos, né, uma arché da qual ninguém quis se apropriar. Né? Nós simplesmente aceitamos, né, e mantivemos aquilo que foi deixado de lado por quaisquer outras pessoas. Ou seja, nós fizemos aquilo que qualquer ser humano movido pela, né, a questão da natureza humana está em jogo aí, qualquer ser humano faria. Então, não, né, o problema não está conosco. Né, o problema está com quem de fato não se moveu. Né. Bem, o argumento dos atenienses é pesado, né, ele tem consequências, não por acaso, logo na sequência, quem fala é um dos reis espartanos, né, Arquidamo, que depois vai dar nome à primeira fase da guerra, né, a Guerra Arquidâmica, os primeiros 10 anos, e Arquidamo, né, é da turma do deixa disso, né, a turma dos panos quentes. Ele vira e fala: olha, peraí, vamos com calma, né, os ânimos estão exaltados, né, troca de acusações, né, a coisa vai pegar. A melhor coisa é nós emitirmos ao invés de simplesmente, né, como os coríntios queriam ir à guerra, declarar logo a guerra contra os atenienses, né, nós precisamos fazer primeiro uma reclamação formal a Atenas, antes de qualquer movimento precipitado. Né. Ele é a voz, digamos assim, da metriotes, né? Ele é a voz da ponderação, né? Ele acusa os problemas de uma guerra, quer dizer, uma guerra vai se prolongar, não temos recursos, nossos aliados vão ficar exauridos, né? Isso vai ter consequências, né? Isso vai ter gastos e uma série de outros problemas que vão acabar reverberando contra nós. Né? Ele é uma espécie de voz da moderação. Na sequência de Arquidamo, em um parágrafo cortante, né, famoso, né, o último parágrafo da conferência, né, fala o Éforo espartano Estemeladas, né, que é um sujeito é difícil para a gente, sendo brasileiro, imaginar. Né? Imagina um sujeito truculento, um sujeito boquirroto, armamentista, né, estúpido, quaisquer outros adjetivos que vocês quiserem colocar. Nas Toneladas diz alguma coisa mais ou menos o seguinte: não, temos que entrar em guerra mesmo, né, confiar nos inimigos, porque o dano é real. Né? Ou a gente vai para tudo ou nada, ou então os atenienses vão continuar crescendo e o problema só vai se agravar. Então vamos para a guerra, e aquilo, né, inflama a população, né, inflama a situação de uma tal maneira que se torna irreversível, como depois a guerra vai ser declarada. Né. Linha né, qual é a moral da história? Eu selecionei esse finizinho do parágrafo 88 como moral da história, que a gente vê dois conceitos chaves, né, que falam muito sobre essa cena e sobre, né, tanto a prática da democracia quanto da diplomacia. Né. Os espartanos, né, os lacedemônios, né, votaram, né, por decidir que a trégua havia sido rompida e que era necessário entrar em guerra. Né. Não tanto peistentes, né, não tanto persuadidos por discursos, quanto fobúmeno tus atenaios, né, quanto temendo os atenienses. Quer dizer, entre a persuasão e o medo, né, a persuasão democrática, né, foi inferior ao medo. Né. A guerra foi declarada não tanto por conta da persuasão, né, o elemento democrático talvez se tivesse vingado, teria, né, ou vencido o parecer de Arquidamo, ou talvez nem tivesse entrado em guerra, enfim, né, não tanto a persuasão, que é um elemento democrático chave, né, a prática da troca persuasiva, também da diplomacia, evidentemente, né, não tanto a persuasão, mas o medo prevaleceu, isso que eu estou chamando de animosidade, né, todas as formas de medo e tudo mais que o medo acarreta. Então aí nós já vemos um primeiro problema, né, que põe em xeque tanto uma prática democrática quanto uma prática diplomática, né, quando a persuasão não triunfa, quando o que triunfa são impulsos, são ânimos, são whatever, né, que levam a uma situação ruinosa, uma situação desgraçada, né, como a situação de guerra e como determinados governos fascistas, país e mundo afora. Né. Então, Letícia, se você puder passar para o segundo, né, vamos lá. O segundo não, para o quarto slide, por favor. É o próximo da sequência. Beleza, obrigado. Uma segunda cena, né, essa sim, né, se dá em Atenas, né, acontece em Atenas, num ambiente democrático por definição,
E essa cena é uma cena também, como acho que todas elas, inclusive, são mais ou menos conhecidas, né? É um momento decisivo da Guerra do Peloponeso, quando em 426, entre 426 e 425, né, os espartanos se veem bloqueados pelos atenienses na ilha de Esfactéria, né? E assim, Esparta está a ponto de jogar a toalha, né? Porque os soldados ali bloqueados, eles não têm muita perspectiva senão morrer de fome, né? Senão, ou morrer de fome ou ser trucidados, né? E os espartanos mandam uma embaixada a Atenas para negociar a paz, embaixada essa que chega inclusive a propor o fim da guerra, né? Chega inclusive a propor, falar, não, vamos terminar com a guerra, que assim, vocês conseguem o que vocês quiseram, né? Vocês sempre imploraram pela paz, então tá aqui, ó, vocês têm a chance agora de ficar com o rótulo, né, de salvadores da Grécia, não tanto salvadores, mas, né, o rótulo de quem aceitou a paz no momento de triunfo, e nós, ao mesmo tempo, conseguimos, né, uma saída honrosa para essa situação, não precisamos, né, ir para as vias de fato, até um banho de sangue, digamos assim. Bem, tudo parecia, né, e conforme o plano dos espartanos, não fosse a atuação de Cleon, que é uma personalidade difícil de ser avaliada, né? Ora, dá para a gente ver ele como um líder democrático, ora como um líder populista, com todas as características e preconceitos que talvez essa conotação acarrete, né? É difícil definir exatamente em que diapasão Cleon se encontra, né? O fato é que ele, diante dessa proposta dos espartanos, ele, entre aspas, dobra a aposta, né? De novo, uma forma de animosidade prevalece. Ele fala, não basta simplesmente vocês virem aqui e propor negociação, não é só porque vocês estão agora numa situação, vocês estão acuados. Não, a gente quer a rendição incondicional, mais a devolução de territórios ocupados. Do contrário, nós, atenienses, estamos na vantagem, a gente vai continuar a guerra e fim de papo, não tem muito o que fazer. Bem, final da passagem, né? Os espartanos percebem que eles não seriam capazes de falar diante da multidão, eles não teriam como continuar discutindo diante da multidão, né? Justamente por conta das incitações de Cleo e por conta de tudo que isso pode acarretar, né? E mais do que isso, né, o último grifo aqui, os atenienses não cederiam, né, ao comedimento, né, eles não fariam algo epimetrios, né, eles não encarnariam, né, ametriotas, eles não fariam algo moderado, né. Ficou claro para os espartanos que o problema ia se agravar se eles continuassem por ali. Então eles se retiram de Atenas, de mãos abanando, entre aspas, e depois a gente vai ver, Cleão vai ter uma série de sucessos até que a coisa vai se reverter, né? Então, qual é o problema em questão aqui? De novo, né, o que está em jogo, né, não é o problema da peitó, né, da persuasão, mas é também um problema associado diretamente à peitó, que é a metriotas, né? Para haver peitó, nós precisamos ter algum tipo de moderação, algum tipo de abertura para que a escuta mútua possa acontecer. Isso não aconteceu nesse momento, né? Essa trégua não foi concretizada, né, e a guerra continuou se arrastando por conta dessa personagem que nesse momento encarna um tipo de animosidade bastante perigosa, como vai ficar evidente depois de uma série de outras falas. Tudo bem? Letícia, se puder avançar mais um, por favor. Isso. Essa cena do livro 5, por sua vez, talvez não seja das cenas mais conhecidas, né? O livro 5 é um livro bastante complicado, bastante difícil de leitura, assim como o livro 8º, mas é uma cena significativa também, né? Uma cena em que está em jogo em Atenas a decisão, ou não, por se realizar uma aliança com a cidade de Argos, né? A Esparta, vamos dar o contexto geral, né? 421 você tem a assinatura de uma trégua entre os atenienses e espartanos, a chamada Paz de Nícias,
Né, e Alcibíades, né, essa personagem ateniense, que vai ficar famosa depois pelo livro VI, né, a incitação à expedição contra a Sicília e tudo mais, né, Alcibíades está bastante descontente com essa trégua, porque ele se sente diminuído no seu prestígio, né, ele tinha antigos laços com os espartanos, tem todo um imbróglio por trás, né. Bem, e Alcibíades tenta atrair os argivos, né, Argos é uma cidade do Peloponeso, né, ao norte de Esparta, quer dizer, ele tenta criar uma pedra no sapato dos espartanos, né, mexendo dentro do seu próprio quintal, né, uma vez que ele, Alcibíades, tinha laços de hospitalidade com os argivos também, né, laços antigos. Enfim, os espartanos percebem a manobra, né, percebem que tem alguma coisa errada, né, que Alcibíades está tentando agir, né, percebem que, né, existe um outro fator, Argos também é uma democracia, assim como Atenas, né, Argos é uma cidade democrática, né, não é uma cidade que está no Peloponeso, mas não está necessariamente alinhada com Esparta, só que os espartanos percebem, né, se Argos de fato se passar para o lado dos atenienses, eles, espartanos, vão ter um problema seríssimo, né, vão ter uma baita numa ponta de lança inimiga ali dentro do próprio Peloponeso. Bem, o que os espartanos fazem? Eles mandam uma embaixada para Atenas, né, embaixada essa, né, que vai com o intuito de tentar dissuadir os atenienses da realização da aliança com Argos. Diz Tucídides, né, essa embaixada falou na Bulé, né, falou primeiro na Bulé, na Ágora, né, e disse que vinha com plenos poderes para resolver a situação da melhor maneira que fosse para todo mundo. Alcibíades vira para esses embaixadores em privado, né, chama eles de lado e diz mais ou menos o seguinte: olha, se vocês declararem diante da Ágora, né, diante da eclesia, né, diante da Assembleia, que vocês não vêm com plenos poderes, né, que vocês vieram aqui só para dar uma xeretada na situação, só para observar a situação, mas que vocês não vieram para decidir nada, né, eu resolvo a coisa para o lado de vocês. Eu consigo a devolução de Pilos, né, que estava ocupada pelos atenienses, eu devolvo a cidade de Pilos para vocês, e vocês, né, saem com alguma coisa na mão, e eu, ao mesmo tempo, consigo, né, o que eu quero aqui em Atenas. Bem, isso Tucídides, essa manobra, Tucídides define como mechanatai, né, Alcibíades é uma encarnação da mechané. Né, para quem conhece Alcibíades, talvez já esteja antecipando o que eu vou dizer, né, é uma espécie de personificação do sujeito autocentrado para quem só interessa os próprios, literalmente, interesses. Ele não está muito preocupado com a cidade, né? Quem conhece o livro oitavo, né, já pode deduzir o resto, né? Ele não está muito preocupado com os interesses da cidade, nem com se a democracia vai se manter ou não, se a cidade vai virar uma tirania ou não, se os outros vão ser lesados ou não. Ele está preocupado em que os seus interesses sejam pura e simplesmente satisfeitos, né? Sobretudo os ligados ao seu prestígio. Ele é uma personificação dessa mechané, que é uma palavra que no século V, né, a gente, né, pensa na Medéia de Eurípides, por exemplo, tem uma série de reverberações, para dizer o mínimo, ambíguas. Né. Enfim, Alcibíades arma essa armadilha para os embaixadores espartanos, que, quando vão falar diante da eclesia, né, são questionados se eles vinham com plenos poderes, e eles dizem não. Eles caem na armadilha, eles dizem que não vinham dessa forma. Não deu outra, né? O próprio Alcibíades, de imediato, ele cobra a fatura, ele começa a bater em cima dos espartanos ainda mais violentamente do que ele havia feito antes. Ele fala, tá vendo, olha, duas caras, são pessoas que, né, dizem uma coisa e pensam outra, né, vêm para cá só para tomar o nosso tempo, e por aí vai. Quer dizer, ele acusa, né, os espartanos de uden aletes en noerros, né, o último grifo aí desse trecho. Os espartanos não lidam com a verdade, eles fazem um jogo duplo, né, eles minam pela base, eles espalham a desinformação. Ele, Alcibíades, que acabou de montar a armadilha, né, acusa os espartanos de espalhar desinformação, de não falar a verdade e tudo mais. Quer dizer, de novo, um outro momento em que há um encontro e cuja poiesis, derivada desse momento, não é lá tão boa, para dizer o mínimo. Tudo bem? Quer dizer, a verdade da situação é justamente essa situação paradoxal, né, causada por Alcibíades, né, e com a qual se acumpliciam, de um modo quase inadvertido, né, os próprios espartanos. Tudo bem? Letícia, se puder baixar mais um, por favor. Beleza, obrigado. Né? Essa outra passagem,
né, embora também não se dê no território de uma democracia, né, ela diz muito sobre essa outra fase em que a democracia ateniense se encontra, né, da metade da guerra para adiante, né. Digamos que Atenas era uma sob Péricles e bem outra, né, de Tucídides, sob os seus sucessores, né. Essa é uma cena muito famosa também em Tucídides, talvez a mais famosa de toda a obra, né, o chamado diálogo entre os mélios e os atenienses, né. Imagino que todo mundo conheça o contexto, mas se não conhecer, eu vou contar rapidinho, né. A Ilha de Melos é uma ilhota bem pequenininha, quase insignificante naquele contexto, né, da Guerra do Peloponeso, né. Os mélios são dórios de origem, eles confiam numa eventual proteção dos espartanos, mas os médios decidem adotar uma posição de neutralidade. Eles decidem que eles não vão tomar partido na guerra, né, nem para os atenienses, nem para os espartanos, né. Eles querem ficar neutros na vidinha deles lá, são 1.000 e poucas pessoas, não querem ser incomodados e não vão também incomodar ninguém, né. A menos que você seja uma Suíça e guarde todo o dinheiro do mundo, né, essa situação de terceira via, subir em cima do muro, né, desde Maquiavel pelo menos, né, já se sabe que é a pior escolha que você pode fazer em qualquer contexto político. Bem, o que os atenienses falam? Os atenienses falam, não, a neutralidade dos Mélios é inaceitável, né, e vai uma expedição para Melos, né, com uma espécie, não é nem para um diálogo, né, é difícil chamar essa cena de diálogo, né, para dar um ultimato mesmo para a população da ilha, né, e você tem ali um encontro entre o que Tucídides chama, é uma situação dramatizada, né, não é uma narrativa, é um drama, literalmente, você consegue encenar, né, tem falas alternadas entre personagens, né, os médios de um lado e os atenienses do outro, né, essa embaixada de cada um dos lados, trocando argumentos. Enfim, qual que é a linha de argumento dos atenienses? Veja, a neutralidade de vocês é a nossa fraqueza, né? Se nós não conseguirmos impor a vocês o nosso império, isso significa que vocês têm força suficiente para se manter neutros. E ter força suficiente para se manter neutros significa que nós, por extensão, somos fracos. Isso vai lançar um sinal para todos os nossos adversários que vão imediatamente se voltar contra nós, né? Se nós dermos um sinal de fraqueza agora, né, o nosso império, né, ele verga sobre o próprio peso. Então é inadmissível a neutralidade de vocês, né? Ou vocês se rendem agora incondicionalmente, né, aos atenienses, né, vocês passam incondicionalmente para o nosso lado, ou vocês vão ser trucidados, né, não tem meio termo. Enfim, para quem se lembra do diálogo, né, os mélios tentam apelar para todas as possibilidades, sempre jogando com o futuro, né, talvez os espartanos venham nos ajudar, talvez uma ajuda divina possa acontecer, né, mas como na fábula do lobo e do cordeiro, né, o final é mais ou menos previsível. Tá? Os médios vão ser trucidados, a população, as mulheres e crianças vão ser escravizadas e a ilha se torna uma colônia ateniense. Tá? Eu destaquei uma passagem de uma fala, né, aqui no parágrafo 91, uma passagem de uma fala dos atenienses que coloca o que está em questão, né, para essa outra fase da democracia ateniense, né, o que está em questão para essa fase violentamente imperialista, digamos, da democracia ateniense. Né. Os atenienses dizem, né, nós estamos aqui para a nossa ofelia, né, ofélia é a questão, né, para a nossa vantagem, para a nossa própria vantagem, né, e para a nossa própria vantagem e para a vossa salvação, e para a salvação de vocês. É apenas uma questão de disputa material, né, vantagem material de um lado para Atenas, né, salvação material de outro lado para os médios. Né. Nós desejamos, né, governar vocês, arxai, né, aponos, né, sem ter trabalho, né, sem ter que fazer força. Né? E para vocês, o fato de nós, né, arxa é difícil de traduzir, a gente traduz por governar, mas é literalmente manter o império sobre alguém, né, fazer com que alguém se torne súdito de uma arché. Né? E para que vocês possam se salvar sotene recimos, de modo útil, né, com utilidade, quer dizer, é apenas e tão somente a discussão de pontos materiais. Né? Não há em momento algum, na fala dos atenienses, qualquer abertura para ouvir os médios, senão uma abertura fake. Né? Os atenienses aparentemente trocam,
né, argumentos com os médios, mas é evidente que eles já vieram com uma ideia fixa, né, os médios tentam contra-argumentar, e os atenienses não estão dispostos nem a ouvir, muito menos a ceder. Né, eles ouvem por circunstância, né, ou assim, né, narra Tucídides, evidentemente, né, narra não, porque, né, como eu falei, é uma dramatização da cena, ou assim compõe Tucídides, talvez para mostrar justamente que nessa fase da democracia, né, não há mais abertura, há sim encontro, e apoia-se desse encontro é o extermínio. Né, o que decorre desse encontro, essa disputa pura e simples por sobrevivência e vantagens materiais, é o extermínio, né, como acaba acontecendo de fato, né, com os médios. Tá? Letícia, se puder, por favor, descer mais uma. Beleza. Para não dizer que não falei das flores, né, existe um momento na obra de Tucídides em que nós temos uma cena de concórdia, é uma cena em que, de fato, há um encontro de populações num ambiente democrático, e dessa cena surge, né, um elemento de concórdia, né, surge uma decisão conjunta que é posta em prática, muito embora, né, não vá durar muito. É uma concórdia que não só é rara, como é efêmera. Né. Essa cena está lá no livro 4, né, nesse trecho que eu destaquei, que é uma fala de Hermócrates, né, o estratego de Siracusa, né, em meio à chamada Conferência de Gela. Né. Gela é uma cidade siciliana, né, e Hermócrates é um dos estrategos dessa cidade chamada Siracusa, ali na costa sudeste da Sicília, né, cidade essa que era também uma democracia, né, embora Dória, por origem, era uma democracia também. Né. Qual que é o contexto em que se dá esse momento de concórdia? Né? Já estão circulando, né, pela Sicília notícias de que os atenienses viriam com uma frota, né, estão se aproximando da ilha e estão, né, entrando em contato com povos na ilha, não tanto para fazer amizade, para estabelecer laços comerciais, para qualquer outro tipo de interesse pequeno, mas estão sim, né, prospectando, né, estão prospectando a possibilidade de um dia dominar a própria ilha, né, de um dia se lançar contra a própria ilha e submetê-la ao império, ao poderio ateniense. E a linha de argumentação de Hermócrates é bem interessante. Né? Ele vai dizer o seguinte: olha, é o momento, chegou a hora, não dá mais para adiar, chegou a hora de todos nós, siciliotas, né, todos nós, consertarmos a paz entre nós, né, a gente acertar nossas diferenças ou deixar nossas diferenças de lado e contra um inimigo muito maior, muito mais perigoso, né, um inimigo muito mais terrível que vem contra nós e não vai vir para brincar, né, vai vir para decidir o assunto. Ou a gente, né, evita o perigo da estasis, né, evita o perigo da guerra civil, esse é o centro da argumentação de Hermócrates, né, ou a gente evita uma dissensão generalizada que vai assolar a própria ilha e vai nos tornar presa dos atenienses, ou então, né, não tem muito escapatória. Né, e diz Tucídides, né, que depois que Hermócrates falou isso, né, os siciliotas peitômenoi, né, eles se persuadiram. Né? Nesse momento nós temos um momento em que a peitó realmente funcionou. Né? Os argumentos de Hermócrates foram suficientes para vencer o dia, né? Para levar o dia. Então nós temos um momento aqui, uma rara cena em que, num ambiente democrático, em que há troca, em que há encontro, em que há aqueles fundamentos, né, que eu mencionei lá no começo, a abertura e a palavra franca, essa palavra surtiu efeito. Né, surtiu efeito nessa forma de peitó. Né, e, de fato, né, os siciliotas, eles se colocam, se não em paz, pelo menos em concórdia entre si, e eles decidem armar uma linha de defesa comum contra os próprios atenienses. Isso em 425, né, quando os atenienses estão fazendo as primeiras incursões, ainda pequenas, não é uma expedição gigantesca, né, contra a Sicília. Bem, o cenário é radicalmente diferente lá no livro 6º, né, 10 anos depois. No livro 6º, né, nós já acabamos de ler, né, a sequência do livro 6º. No livro 6º, a expedição foi votada, né, Nícias e Alcibíades se altercam na Assembleia, né, Alcibíades leva melhor, ele consegue, né, ele é aquela personificação do Eros, né, aquele ímpeto furioso quase que leva os atenienses a quererem, né, todos os modos, viajar até Sicília, né, e
E a expedição não só foi voltada, como ela já está a caminho de atacar a ilha. Bem, em 415, de novo, né, Hermócrates pede a palavra, né, e ele diz mais ou menos o seguinte: olha, agora, por enquanto são notícias, né, aqui é o cenário na Sicília, né, os atenienses não estão lá ainda, eles estão navegando, né, por enquanto são notícias. Hermócrates diz: olha, ou a gente toma, né, as devidas precauções, né, e a estratégia que ele propõe de novo é muito boa, né, tentar barrar os atenienses no mar, não deixar eles chegarem na Sicília, né, tentar interceptar no mar, né, para que eles, né, sofram perdas ali, se desorganizem, não consigam chegar perto da ilha. Ou a gente toma precauções agora, ou então se eles chegarem aqui, a gente vai ter uma bela de uma dor de cabeça para conseguir conter esse ataque. Bem, a linha de argumentação de Hermócrates é paradoxalmente contraditada por esse sujeito chamado Atenágoras, que é um sujeito que, assim como Cleon, né, é um líder associado à democracia, né. Tem até uma passagem que ele fala que, né, basicamente, que a oligarquia, que seria, né, indiretamente associada a Hermócrates, né, ele dá a entender isso, né, a oligarquia socializa perdas, né, a democracia socializa os ganhos, vamos dizer assim. Né. E Atenágoras, né, para contradizer Hermócrates, ele diz: não tem cabimento o que você está falando. Né. Imagina que os atenienses seriam loucos a ponto de, sem ter terminado a guerra em casa, né, vir enfrentar uma guerra tão distante, num local que eles não conhecem, como a Sicília. Bem, era exatamente o que estava acontecendo. Né? A fala de Atenágoras é trágica em várias camadas. Né? Primeiro, porque ele, né, um líder democrático, né, dizendo algo que ele põe como uma suposição, quando na verdade se trata de um fato. Né? Segundo, porque ele é extremamente perspicaz na conjectura que ele faz, mas ele coloca isso como algo meramente hipotético, quando na verdade se trata de uma realidade. Né? E aqui eu destaquei para vocês, né, é inverossímil que os atenienses, né, ugar eikos, né, a questão da verossimilhança, né, é inverossímil que os atenienses deixem a guerra lá em casa para vir lutar para cá. Quer dizer, a verossimilhança, que é chave tanto para a persuasão democrática quanto para qualquer outra forma de persuasão, a verossimilhança nesse caso estava do lado dele, mas, né, ele deixou escapar pelas mãos. Né. A coisa só não ficou pior, né, a coisa só não degringolou, porque depois da fala dele, né, um estratego não nomeado se levanta, né, Tucídides não dá o nome dessa pessoa, se levanta e ele fala: olha, seguinte, a melhor coisa é fazer como Hermócrates sugeriu mesmo, nós não perdemos nada em nos armar e nos defender contra os nossos inimigos, então é bom a gente se preparar mesmo, porque vai que eles vêm, se não vierem, tá tudo certo, se vierem a gente está preparado. A coisa só não degringolou porque esse sujeito intercedeu e fez com que a fala de Hermócrates, mais uma vez, né, vencesse o dia. Se por um lado a fala de Hermócrates prevaleceu, por outro, não a estratégia. Né, os siciliotas não conseguiram bloquear os atenienses no mar. Né, os atenienses vão invadir a ilha e depois, né, aquilo que a gente já conhece, né, uma guerra prolongada que se arrasta por 2 anos até os atenienses perderem e tudo mais. Tá? Mas, de novo, é um outro momento em que a Concórdia, né, que havia sido conseguida 10 anos antes, né, por muito pouco, ela não é posta a perder. Né, quer dizer, para essa Concórdia desaparecer, né, não precisa de muito. Né, quando se lida com o terreno do verossímil, né, da falsa informação ou da probabilidade, o que quer que seja, né, todo cuidado é pouco. Né, toda abertura à escuta é pouca. Né, toda ponderação, toda metriótese são poucas. Tudo bem? É para isso que eu queria chamar a atenção com essa cena. Letícia, se você puder descer mais uma, por favor. Eu estou vendo que tem umas perguntas aqui no chat. Pessoal, fiquem tranquilos, depois, se tiver um tempinho, eu comento com calma aqui e a gente organiza da melhor maneira. Tá? Eu queria só, então, como considerações finais, né, como eu falei, são reflexões abertas, eu não estou com sistematizado, isso é parte de uma série de outros trabalhos que eu pretendo, inclusive, refinar depois dessa exposição, ouvindo as contribuições, né, tanto da minha colega Pilar quanto de vocês, enfim, isso, né, ainda vai levar uma série de desdobramentos, tá?
Como considerações finais, eu queria deixar duas linhas de reflexão. A primeira, né, que coloca a diplomacia como um dos pilares da democracia e vice-versa, né. Ambas, né, se irmanam, eu diria, né, por aquilo que, por falta de um termo melhor, eu chamaria de ponderação racional, né, ponderação não com o fígado, né, mas de fato com a cabeça, né, ponderação que envolve abertura e que envolve, né, a troca franca, né, de ideias com vistas a um bem maior, né, tanto diplomacia quanto democracia, se forem algo colocado a serviço de uma personalidade como Alcibiades, como Cleon, ou talvez como Atenágoras, digamos que alguma coisa não vai bem, para dizer o mínimo, né, alguma coisa corre um sério risco, né, para não dizer tudo, né, um sério risco de desaparecer. São personalidades que claramente não têm como alvo, né, um interesse comum, mas sim um interesse próprio. Esse talvez seja um dos primeiros problemas que minam, né, as duas práticas, né, pela base. E como decorrência dessa primeira consideração, né, a ideia de que a instrumentalização de ambas, né, ou às vezes de uma pela outra, né, talvez seja um dos sinais mais claros de que uma ou outra, ou ambas, né, se não estão já devidamente arruinadas, estão passando por ameaças que precisam ser contidas com urgência. Né? Caso contrário, tente imaginar um cenário, né, tente imaginar um país, talvez valha para hoje, em que um sujeito descerebrado assume uma determinada forma de poder e coloca outros descerebrados em posição de negociação com o resto do mundo, por exemplo. Descerebrado é um eufemismo para outras formas, talvez criminoso seja a expressão mais adequada, né? Mas uma coisa não anda sem a outra, eu ainda tenho um ressago platônico muito forte dentro de mim. Né? Para mim, quem precisa se pautar por esse tipo de conduta, né, leva todo o pacote de embrulho, né? Enfim, mas deixa para lá, esse assunto para outros carnavais. Tá? Então, a obra de Tucídides, por meio dessas passagens, nos deixa um alerta bastante, deixa um travo amargo na boca, digamos assim, né? Quando uma ou outra, ou ambas, estão instrumentalizadas a serviço desse tipo de pessoa, ou desse tipo de interesse, né, é tempo mais do que nunca de resistir e reagir. Né? Espero que esse evento possa ser uma forma de a gente fazer isso também, quer dizer, a despeito de todos os contratempos, por isso que eu fiz questão de frisar no início, né, a despeito de todos os contratempos, a despeito de todos os problemas, né, porque o país está passando, né, não bastasse, né, a pandemia natural, ainda tem outras pandemias que a gente é obrigado a lidar, né, a despeito de tudo isso, estamos aqui, estamos tendo essa oportunidade de conversar, de trocar ideia e de tentar, no mínimo, pensar o nosso futuro. Obrigado a todos pela paciência, né, e fico à disposição para as perguntas, não sei se agora, não sei se no final. Né, Letícia, por favor, me diga como vocês acharem melhor. É isso. Bom. Obrigada, Breno, pela sua fala. É um privilégio poder fazer parte desse momento, enfim, em que estamos aqui juntos, lutando, resistindo, né, de alguma maneira. E eu sei que é um clichê falar, mas a atualidade desses temas é uma coisa impressionante, né, que você traz, né, através de Tucídides. É impressionante. Parece que escreveu bom, eu acho, né? Não é? Eu acho que a gente pode deixar as perguntas para o final, e ouvimos agora a nossa querida Pilar, que eu vou aqui apresentar. A professora Pilar Spangenberg é doutora em filosofia pela Universidade de Buenos Aires, professora titular de História e de Filosofia Antiga na Universidade Nacional de Rosário, chefe de trabalhos práticos da mesma matéria na Universidade de Buenos Aires, pesquisadora do CONICET, que é o Conselho Nacional de Pesquisas Técnicas e Científicas da Argentina, editora associada da revista Arcai, da Cátedra Unesco Arcai, da Universidade de Brasília, entre muitas outras
atuações. Atualmente dedica-se ao estudo de temas como dialética, linguagem e ontologia em Platão e Aristóteles, assim como sobre problemáticas do pensamento político grego. Hoje, a professora Pilar irá nos falar sobre debates em torno da democracia, o império da lei e o recurso ao homem excepcional. Pilar, a palabra es toda suya. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, Beatriz. Y bueno, quiero agradecer muy especialmente a la Sociedad Brasilera de Estudios Clásicos por esta invitación. Para mí es un honor. Y bueno, agradecer también a Ana María César Pompeu, la presidenta, que me invitó tan amablemente. Así que, bueno, todas estas ocasiones para estrechar vínculos académicos entre los estudiosos de estudios clásicos brasileros y argentinos, me parece que hay que propiciarlas. Así que agradezco muchísimo la invitación y la posibilidad de compartir con ustedes trabajos vuestros y también mi trabajo. Bueno, yo no tengo ningún resumen para ir pasando. Trataré de ir leyendo lentamente para que se entienda. Haré lo que pueda porque suelo hablar bastante rápido, pero bueno, aquí voy. No estoy viendo la pantalla porque yo voy a leer directamente de la computadora. Así que cualquier cosa, Beatriz, interrumpime, ¿sí? Bueno, voy entonces al trabajo. Como anunciaba Beatriz, el trabajo se llama Debates en torno a la democracia, el imperio de la ley y el recurso al hombre excepcional. El caso excepcional o caso límite ha sido considerado en el pensamiento político como aquello que explica lo general, a la vez que se explica a sí mismo, de modo que el análisis de tal caso resulta un recurso privilegiado al momento de establecer los aspectos fundamentales de un orden político. El pensamiento político antiguo no constituye una excepción en tal sentido. En esta comunicación intentaré mostrar a través de referencias a la obra de algunos sofistas, Platón y Aristóteles, cómo el caso del superhombre o el hombre excepcionalmente dotado constituyó en el debate de fines del siglo V, principios del siglo IV a.C., una herramienta teórica central para pensar la democracia y su ideal de igualdad frente a la ley. En efecto, aspiro a mostrar que tanto los teóricos de la democracia como sus detractores se valieron del recurso a la figura del hombre excepcionalmente dotado para ilustrar y argumentar en favor de sus respectivas posiciones frente al ejercicio del poder y la sujeción a la ley. En lo que sigue me referiré, en primer lugar, al escenario sobre el cual cobra pleno sentido el recurso al hombre excepcional para pensar ciertas mecánicas y fundamentos políticos. El foco, según veremos, estará puesto en la democracia ateniense y en la tensión que allí se verifica entre la importancia que reviste la igualdad en tanto rasgo esencial del régimen y la tendencia a la rivalidad y a destacar figuras sobre ese trasfondo. En segundo lugar, me referiré a algunos modelos que han acudido a la hipótesis del hombre excepcional para mostrar que este constituyó un recurso teórico que resultó muy plástico a la hora de abordar el problema de la igualdad y la distribución del poder en el contexto de la comunidad política. Entonces, voy a la primera parte que refiere justamente a cierta tensión que se verifica en la democracia ateniense entre un ideal de igualdad y cierta tendencia vertical que se verifica en ciertas rivalidades, digamos, y la tendencia a encontrar ciertos líderes o personalidades destacadas, ¿no? La igualdad fue concebida por la democracia ateniense como uno de sus pilares fundamentales. Así lo refleja el profuso recurso a la constelación semántica que alude a tal noción en el vocabulario político y filosófico. Los términos comenzados por el prefijo iso dan cuenta de la importancia que reviste esta noción a la hora de pensar el modo en que los propios atenienses concibieron la democracia. Isonomía, igualdad de derechos políticos, isocratía, isegoría, isogonía.
aluden a diversos aspectos o dimensiones en que tal igualdad se encarna en el imaginario griego. Como señala Hansen, la igualdad fue pensada por la democracia griega fundamentalmente como una noción política, no social ni económica. Es posible establecer una distinción central en lo que concierne a las teorías que defiendan la igualdad. En un sentido, alude a una igualdad de derechos políticos, en otro, a la igualdad esencial entre los hombres, que a su vez determinaría la igualdad política. Estas dos concepciones no necesariamente van juntas. Sí, según hemos establecido, la democracia ateniense encontró en la igualdad uno de los pilares de la democracia, es necesario establecer en qué sentido la ideología democrática concibió la igualdad entre los ciudadanos. Tal igualdad, según intentaré defender, alcanza a los ciudadanos cuaciudadanos, es decir, en relación con el derecho a la participación y decisión en los ámbitos deliberativos y judiciales. Esto no implicó de manera alguna sostener la igualdad en el sentido primariamente aludido. Por el contrario, según surgen numerosos testimonios, los atenienses no solo toleraron, sino que concibieron la polis democrática como el marco que ofrecía la arena más adecuada para que rivalizaran y emergieran individualidades destacadas en virtud de sus capacidades. Y estando la palabra y la acción fundidas en el contexto de la polis ateniense, la condición sine qua non para destacarse en la arena política, según todos sabemos, era el manejo persuasivo de la palabra. En efecto, una institución central de la democracia ateniense era la isegoría, cuyo significado literal es igualdad en el ágora, y hacía referencia justamente al derecho de todo ciudadano a dirigirse al pueblo reunido en la asamblea. Esta concepción o dimensión de la igualdad parece haber sido la prioritaria a la hora de caracterizar la democracia ateniense. Tal institución, claro, no suponía que de hecho todos hablaran en público, pero si alguno de ellos no lo hacían, no se debía en ningún caso a una restricción legal. La isegoría autorizó al ciudadano a exponer y defender su punto de vista acerca de todos los asuntos de importancia para la polis. Cualquiera podía expresar su opinión. Sin embargo, no todos los ciudadanos hacían uso efectivo de tal palabra. La élite fue la poseedora casi exclusiva de la palabra en los ámbitos públicos. De hecho, la noción de isegoría habría surgido en el contexto de la competencia intra-élite, pero al fragmentarse las bases institucionales de la aristocracia de Atenas, la asamblea fue ganando poder y se convirtió en el escenario de la competencia entre posibles líderes. Dado que en el contexto democrático la mayoría de los cargos públicos eran atribuidos por sorteo, la élite encontró en el ejercicio del logos una manera de resguardar algo de su hegemonía ante el resto de los ciudadanos. Me están tocando el timbre, pero no voy a tener. El resultado fue la convicción en los círculos aristocráticos de que una mayor libertad en el debate político era una buena medida para conservar el poder, así como la paradójica convicción de que el reino del arete estaba más asegurado en la democracia. Se percibe de este modo como una institución esencial del sistema democrático se originó en el interior de la élite y pervivió en la democracia con el fin de resguardar las prerrogativas de la aristocracia. El régimen democrático se convierte, pues, en el escenario del agón aristocrático. Tucídides, de hecho, afirma que en la época de Pericles la ciudad era democrática de nombre, pero de hecho estaba gobernada por un solo hombre, ¿no? Sin embargo, es preciso señalar también que más allá de las intenciones de la élite, la isegoría fue considerada por los atenienses como el fundamento de la democracia. Aunque la mayoría de los ciudadanos atenienses no ejercitaran de hecho su derecho a hablar, tal institución cambió la naturaleza de la experiencia del pueblo en la asamblea, de la aprobación o negación pasiva a propuestas de medidas de gobierno, pasó a una escucha atenta de los argumentos que competían. Esta presencia de valores aristocráticos en el seno del régimen democrático se verifica también en el orden discursivo. En su estudio de los discursos fúnebres, Loro exhibe cómo, al hablar de sí misma, la democracia ateniense del siglo V recurre al discurso de la aristocracia. Incluso los demócratas intentan demostrar en sus discursos que son ellos los que mejor aplican el principio de la politeia aristocrática.
De hecho, el mismo término democracia habría sido forjado, según la autora, por los detractores de este sistema, de modo que incluso para denominarse a sí mismo, el régimen democrático no tiene otra terminología más que la aristocrática. Esto se verifica no solo en registros discursivos de censura a la democracia, que en consecuencia intentarían exhibir cierta lógica velada en este régimen, sino también en discursos que aspiran a ofrecer un elogio de las prácticas democráticas. El discurso que exhibe con mayor claridad esta característica es la parodia del discurso fúnebre, Epitafios, que ofrece Platón en el Menéxeno. El Epitafios, recordemos, era una institución netamente democrática, una de cuyas secciones obligadas era un elogio del régimen ateniense. Así, Sócrates pone en boca de Aspasia el siguiente discurso, y cito: pues estaba vigente entonces, como ahora, el mismo sistema político, la aristocracia, que actualmente nos rige y que desde aquella época se ha mantenido la mayor parte del tiempo. Unos la llaman democracia, otros le dan otro nombre según les place, pero es en realidad una aristocracia con la aprobación de la mayoría, porque reyes siempre tenemos. Unas veces lo son por su linaje, otras veces por elección. Pero el poder de la ciudad corresponde en su mayor parte a la mayoría, topletos, que concede las magistraturas y la autoridad a quienes parecen ser en cada caso los mejores. Y nadie es excluido por su debilidad física, por ser pobre o de padres desconocidos, ni tampoco recibe honra por los atributos contrarios como en otras ciudades. Solo existe una norma. El que ha parecido sabio, sofós o bueno, agatos, detenta la autoridad y los cargos. La causa de este sistema político es la igualdad de nacimiento. La igualdad de nacimiento, isogonía, según naturaleza, cataphysin, nos obliga a buscar una igualdad política, isonomía, de acuerdo con la ley, catanomon, y no hacernos concesiones los unos a los otros por ningún otro motivo que por la estimación de la virtud, arete, y la sensatez, frónesis. De este pasaje, sí, termina la cita, ¿no? Del Menéxeno de Platón. De este pasaje surgen algunos elementos centrales. En primer lugar, la reducción de la democracia a un cierto tipo de aristocracia que no se apoya ya en la nobleza de nacimiento, sino en la aprobación de la mayoría. Interesa especialmente destacar que de aquí emerge una concepción ascendente del poder que se contrapone claramente a la concepción aristocrática clásica. En el contexto democrático se impondrán aquellos que alcancen la adhesión del resto de los ciudadanos. Es la polis en su conjunto la que determina quiénes serán sus líderes. En segundo lugar, se establece cuáles son los criterios a partir de los cuales la mayoría elige. La opinión de que son buenos y sabios, poseedores de virtud y de sabiduría. Y en tercer lugar, se señala como condición de este sistema la igualdad de nacimiento, la cual conduce a una igualdad política o igualdad ante la ley. Es importante destacar entonces que esta concepción de la democracia supuso un punto de inflexión respecto de la posición aristocrática clásica. Para la democracia, a priori, cualquier ciudadano puede gobernar la polis. Quienes logren imponerse como los mejores lo harán en función de su propia destreza y su capacidad de acumular poder. Este esquema supone, pues, el dominio de unos pocos, pero apoyado en la participación de todos, lo cual conduce a una concepción según la cual la política es pura competencia frente a los ojos de la mayoría que opera en última instancia de juez. Otro pasaje, esta vez de Suplicantes de Eurípides, confirma el hecho de que la democracia promovía la generación de individualidades destacadas. Allí Eurípides pone en boca de Teseo una célebre apología de la democracia. Leo: cuando el pueblo es soberano del país, se complace con los ciudadanos jóvenes que forman su base. En cambio, un rey considera esto odioso y elimina a los mejores y a quienes cree sensatos por miedo a perder su tiranía. Y entonces, ¿cómo es posible que una polis llegue a ser poderosa cuando se suprime la gallardía y se ciega a la juventud como a las espigas de un trigal en primavera? Fin de la cita. Es claro aquí cómo la democracia se representa como promotora del surgimiento de individualidades destacadas como el régimen que más favorece a los aristoi. Esto, sin embargo, parece contradecirse con otra institución fundamental de la democracia ateniense, que es el ostracismo. Recordemos que la institución del ostracismo, que se establece
con Clístenes en el 510, suponía desterrar por 10 años a aquellos personajes considerados peligrosos para el régimen democrático. Esta institución también fue heredada de la competencia intra-élite y, según defiende Forsyth, tenía una función simbólica fundamental al recordarle a la aristocracia o oligarquía que era el demos quien detentaba el poder político. Es importante destacar que funcionó realmente como un recurso muy excepcional. Ahora bien, la pregunta que emerge a partir de esta consideración del ostracismo sería si la democracia ateniense favoreció, como insinuó hasta aquí, la competencia y la emergencia de individualidades, ¿cómo se explica la adopción de este recurso que supondría bloquear cualquier viso de excepcionalidad, como, según Aristóteles, habría sugerido Periandro a Trasíbulo al cortar todas las espigas que sobresalían? Esto es una cita, una referencia a la política. El ejemplo de Aristóteles no es justamente la inversión de lo afirmado en la cita de Eurípides. El régimen democrático, según Aristóteles, habría impedido así que los detentores de la riqueza, de influencias o algún otro factor de fuerza política implicaran un riesgo para el régimen. Creo que la clave está justamente en considerar que este último punto era el que animaba la institución del ostracismo en democracia. El problema no era la rivalidad que se pudiera manifestar en el interior del juego democrático, sino aquella que pudiera rivalizar con el régimen mismo y que pudiera significar una amenaza a la soberanía del demos. Es claro que, sin embargo, ese límite es muy difícil de percibir y sin duda no debe haber escapado a usos y abusos. De todos modos, recuerdo una vez más, era un recurso excepcional, fue un recurso excepcional en el contexto democrático. Volviendo entonces a la dinámica que se verifica en la práctica política de la democracia ateniense, es posible identificar dos principios rectores. El principio es el que el poder de decisión era una prerrogativa del pueblo, entendido como el conjunto de todos y cada uno de los ciudadanos, y no una pequeña parte de ellos. En este sentido, todo hombre, por el hecho de ser ciudadano, era portador del derecho y la obligación de participar en los asuntos públicos. No tenía que exhibir mérito ni capacidad alguna para alcanzar tal derecho. Este principio establece, pues, una clara horizontalidad en lo que se refiere a la participación y se manifiesta fundamentalmente en el ámbito de la asamblea. De lo que estamos hablando siempre es de ciudadanos, ¿no? El resto, es claro, queda afuera. El segundo principio, que a primera vista parece entrar en contradicción con el primero, determina, a partir del derecho a deliberar y actuar del que participa cada uno de los ciudadanos, el necesario surgimiento de una élite de dirigentes que alcanza la práctica del dominio por medio de su excelencia en el ámbito de la palabra y la acción. Este principio de orden vertical justifica la opción por el Partido Democrático de personajes como Alcibíades o Calícles, aristócratas tanto por nacimiento como por carácter. Pericles mismo es presentado por Tucídides como el de mayor capacidad para la palabra y la acción, ¿no? Legein te kai prasein diunotatos. Afirmación que pone en evidencia la inextricable relación entre praxis y logos y representa de manera acabada el modelo que alcanza el triunfo personal en la buena gestión de los asuntos de la polis y se destaca tanto en la palabra como en la acción. El discurso atribuido a Protágoras es especialmente significativo en relación con la concepción democrática y, desde mi punto de vista, ilustra de modo acabado lo sugerido hasta aquí. En el Protágoras de Platón, el personaje del sofista defiende, apoyándose en un mito inicialmente y luego en un logos, el hecho de que todos participen en los asuntos públicos. En el contexto del mito se ofrecen dos donaciones diferentes a los hombres por parte de los dioses. La primera es la del fuego, que les ofrece Prometeo, es decir, la técnica a partir de la cual los hombres adquieren lo necesario para la supervivencia. Su lógica implica que solo algunos participan en cada una de ellas, en cada una de las técnicas. Pero la política no se encuentra allí, ¿no? Ahí está la clave del mito. La segunda, en cambio, la segunda donación es la de Zeus, que le brinda a los hombres Aidos y Dique. Zeus dispone que todos participen en los asuntos políticos y el que no lo haga, que sea eliminado como una peste de la ciudad. Se subraya entonces el derecho y la obligación de la participación de todos en los asuntos políticos.
Se trataría del primer eje mencionado, el eje horizontal, que se manifiesta en el contexto de la polis democrática. En una comunidad política se aprenden las destrezas políticas como se aprende, dice Protágoras, la lengua materna. Todos y ninguno enseñan a Aidós y Dique en tal comunidad. Por el otro lado, sin embargo, el sofista intenta justificar su propio lugar en tanto maestro de arete politique al afirmar que si bien esta participación es de todos, hay algunos que sobresalen frente al resto en lo que hace a las capacidades vinculadas a la política. Es esto justamente lo que explica su propio oficio, así como también el de los políticos destacados. Se verifica entonces también en su propuesta una tensión entre un elemento vertical y otro horizontal, rasgo que ya he destacado en relación con la dinámica democrática ateniense. El discurso de Protágoras se manifiesta, sin embargo, plenamente consistente. Da cuenta tanto de la participación de todos los ciudadanos en la arete politique, a la vez que se encuentra una vía para explicar la superioridad de unos hombres sobre los otros en lo que a ella se refiere. A pesar de tal superioridad, termina escribiéndosele a la naturaleza y también al ejercicio la legitimación de una participación de todos en los asuntos políticos. Implica también el hecho de defender un criterio según el cual quien identifica a aquellos que tienen más condiciones naturales para el arete es el pueblo en su conjunto. Entonces se ve como esta propuesta protagórica condice muy bien con esta dinámica que identificábamos en la democracia ateniense, ¿no? Esta dinámica según la cual hay dos elementos en tensión, un elemento horizontal, todos participan, ¿no?, en los asuntos de la polis, y otra vertical que tiene que ver con el reconocimiento de estos caracteres o personalidades destacadas, ¿no? Voy entonces al segundo punto, ¿no?, al que concierne al recurso al hombre excepcional. En este segundo apartado me interesa mostrar cómo hacia finales del siglo V, principios del IV, aparece el recurso al hombre excepcional para pensar la relación entre la igualdad, el mérito y la participación política. Según intentaré mostrar, algunos pensadores se sirven de tal recurso para defender la necesidad de que las diferencias en cuanto a las capacidades impacten en el plano de la participación y sobre todo en el plano del gobierno. Otros, en cambio, aún reconociendo y hasta propiciando la existencia del personaje excepcional, no admitieron que tales diferencias encuentren un eco en el plano de la participación y la intervención política. El resguardo, y esto es fundamental en última instancia, lo encontraron en la ley, que sería justamente el límite frente al cual ninguna individualidad debería avanzar. El primer caso paradigmático que me interesa analizar es el que ofrece el llamado anónimo de Jámblico. El texto, que es de autoría desconocida, se le suele atribuir a algún sofista del siglo V-IV y se propone reflexionar acerca de la importancia de la virtud y su complementariedad con la ley. Allí el anónimo se sirve de la figura del hombre de acero, Adamantino Saner, para reflexionar justamente acerca del necesario sometimiento de todos a la ley. Les cito el pasaje del anónimo. Si alguno desde el principio naciera teniendo una naturaleza como la siguiente, invulnerable en su carne, libre de enfermedad, indemne y superdotado, duro como el acero en cuerpo y alma, quizás alguien hubiera considerado que a un hombre semejante le es suficiente el poder, dynamis, que radica en la codicia, leonexía, puesto que tal individuo, no sometiéndose a la ley, podría ser impune. Es decir, quien considera que tal hombre puede elevarse por sobre la ley, en verdad no piensa correctamente, pues incluso si existiera alguien así, aunque no podría suceder, si es aliado de las leyes y de las cosas justas, si las confirma y si utiliza la fuerza a favor de ellas y de aquellos que las sirven, actuando de este modo, tal individuo se salvaría. Es el fragmento 6.2.4. Son varios los elementos que se destacan aquí. En primer lugar, el recurso a un Adamantino Saner, un hombre de acero que cuenta con una inmunidad total frente a cualquier rival y frente a cualquier peligro.
El anónimo plantea un problema que, según hemos visto, debe haber reflejado una inquietud de las posiciones democráticas de la época. ¿Qué hacer frente al hombre excelente que sobresale en su dunamis con relación al resto de los hombres? ¿Es posible subordinar a este hombre a la ley o debe sustraerse a ella? No debe perderse de vista que, establecida la democracia de Clístenes, nomos expresa la norma jurídica que emana directamente de la voluntad del pueblo. El argumento del anónimo apunta a demostrar la idea de que la ley y la justicia son las que gobiernan y que nadie, ni aun el hombre más poderoso, puede sustraerse a su dominio. En primer lugar, el anónimo señala que tal individuo plenamente dotado y extraordinario en sus capacidades no podría existir. ¿Cómo sería posible un hombre cuya dunamis superara la del conjunto del resto de los ciudadanos que conforman la polis? Pero además señala que, de existir, este hombre sería eliminado por la multitud que, en función de su cantidad, podría imponerse ante él. La única salvación a la que podría acudir tal hombre sería una alianza con las leyes y la utilización de su fuerza en favor de ellas. De no actuar así, señala el anónimo, el resto de los hombres se constituirían como enemigos y la multitud, o pletos, o por arte o por fuerza, lo sobrepasaría y se apoderaría de él. Esta misma condición de indefensión al margen de la ley se le adjudica a todo poder. El poder mismo, autotocratos, precisamente como es poder, se conserva gracias a la ley y la justicia. En este testimonio del anónimo se pone de relieve el hecho de que la contraparte de la igualdad en cuanto a la participación política de todos los ciudadanos en los asuntos políticos es el sometimiento a la ley. Todos somos políticamente iguales porque desde abajo se erige el derecho idéntico para todos a la participación, pero esta igualdad está garantizada también por el techo que fija la ley frente a aquellos que se destaquen por algún motivo. La ley oficia entonces como piso garantizando a todos el derecho de participación y como techo impidiendo que nadie aspire a erigirse en soberano frente al resto. En el discurso fúnebre de Pericles también se destaca el gobierno de la ley como la condición del goce de iguales derechos por parte de todos los ciudadanos. No voy a leer el pasaje del discurso fúnebre de Pericles, tampoco voy a referir al viejo oligarca, ¿no?, que desde la vereda opuesta intenta no señalar la igualdad entre todos los ciudadanos, sino más bien señalar la inversión que ha provocado la democracia, ¿no? Según este viejo oligarca, este personaje que habría escrito este panfleto que nos ha llegado, este panfleto antidemocrático, lo que hace la democracia, el régimen, es invertir la situación de modo tal que no es que todos tienen iguales derechos, ¿no?, sino que en realidad es el demos el que se erige en soberano y somete a los mejores, ¿no? Pero bueno, estos pasajes no los voy a leer. Volvemos entonces al anónimo, y allí vemos, como también en el discurso de Pericles, que aún cuando las diferencias existan en el plano de las capacidades y en el plano del poder, estas no deben impactar en el plano político, ¿sí? Es decir, no se niega esas distinciones, esas diferenciaciones en cuanto a las capacidades en las dunamis, sino que lo que se niega es que esto impacte en los derechos políticos, sobre todo en el derecho a la participación, ¿no? La emergencia del hombre extraordinariamente dotado por naturaleza no es un tópico ajeno a los textos platónicos. Por el contrario, personajes como Trasímaco o Calícles representan justamente un modelo de defensa del imperio y el gobierno del más fuerte. La igualdad aparece en tales discursos como una suerte de pacto de débiles. Veamos brevemente el discurso de Calícles, que recurre abiertamente a la figura del superhombre para exhibir la condición contraria a la fisis del sometimiento a la ley. En un principio, Calícles refiere al carácter de las leyes. Cito: los que establecen las leyes son los débiles y la multitud.
tratando de atemorizar a los hombres más fuertes y a los capaces de poseer mucho para que no tengan más que ellos. Dicen que adquirir mucho es feo e injusto y que es cometer injusticia. En efecto, se sienten satisfechos, según creo, con poseer lo mismo siendo inferiores, ¿no? Esto es lo que nos debe quedar claro, ¿no? Desde el punto de vista de Calicles, siendo inferiores, poseen lo mismo, ¿no? Es importante reparar aquí en el hecho de que el más fuerte es el que más posee. Y más adelante, Calicles recurre a la figura del superhombre para exhibir el carácter contra natura del modelo democrático que propugna la igualdad y el sometimiento a la ley. Leo el pasaje. Yo creo que si llegara a haber un hombre con una índole apropiada, sacudiría, quebraría y esquivaría todo esto. Y desdeñando nuestros escritos, engaños, encantamientos y todas las leyes contrarias a la naturaleza, se sublevaría y se mostraría dueño de nuestro esclavo, y entonces resplandecería la justicia de la naturaleza, ¿no? Pasaría de ser nuestro esclavo, porque nosotros sometemos, la democracia somete, de acuerdo con Calicles, ¿no? Y la justicia y la ley, ¿no? Somete a estas naturalezas excepcionales, ¿no? Y entonces pasaría de esclavo a amo, ¿no? Trasímaco defiende algo similar. Es curioso que inmediatamente después que Calicles presenta esta posición, en 488 de Sócrates, ofrece un argumento, ¿no?, del poder de la multitud que parece retomar en parte la posición del anónimo. Puesto que la multitud es por naturaleza más poderosa que un solo hombre, ella será la que imponga leyes. Y de acuerdo con el argumento de Calicles, puesto que es más poderosa, debe ser considerada mejor, ¿no es cierto? Con esto Sócrates pretende refutar la posición de Calicles. Platón y Aristóteles ofrecerán propuestas en cierta medida antitéticas respecto de la defendida por el anónimo. También se distinguirán de la propuesta de personajes como Calicles y Trasímaco, que en el fondo exhiben una errada concepción de la dinamis. Aquellos personajes considerados poderosos por ellos, es decir, por Calicles y Trasímaco, no lo son desde el punto de vista platónico en absoluto. Ambos, Platón y Aristóteles, abogarán por una justicia entendida en términos de igualdad, pero no ya una igualdad aritmética, sino geométrica, que supondrá justamente una atribución del poder proporcionada a las capacidades, ¿no? Eso es la igualdad geométrica. Hay una expresión que cristaliza en cierto modo la idea según la cual, de existir tal personaje excepcional, este debe ser quien gobierne. En palabras de Aristóteles, este es como un dios entre los hombres, ¿no? Esta frase cristaliza un poco las posiciones de Platón y Aristóteles en relación con estas naturalezas excepcionales, ¿no? Es como un dios entre los hombres y en consecuencia no debe someterse a igualdad ni a ley alguna. Voy a sobrevolar algunos de los puntos relevantes del pensamiento platónico con relación a la cuestión de la igualdad. El análisis acerca de tal noción constituye en realidad un eje fundamental del pensamiento de Platón, ¿no?, en el que no me voy a poder meter acá en profundidad, solamente mencionar algunas cosas. Platón entiende que el gran error de la democracia, ¿no?, esto se ve fundamentalmente en los libros 8 y 9 de República, reside en una concepción equivocada acerca de la igualdad. En este sentido, se vale de la diferenciación entre dos tipos de igualdad: la aritmética o numérica, por un lado, y la geométrica. La democracia se apoya en una igualdad aritmética. Cada ciudadano tiene los mismos derechos en lo relativo a la decisión política que cualquier otro. Todos los ciudadanos, según hemos destacado, son iguales en lo que concierne a la participación política al margen de cualquier mérito. En República 558c, Sócrates afirma que la democracia, y cito, sería, según parece, una organización política agradable, anárquica y colorida, que otorga una cierta igualdad de modo similar a iguales y desiguales, ¿no? Iguales y desiguales en cuanto a qué. El criterio relevante desde el punto de vista platónico es en cuanto a la arete, ¿no?, en cuanto al conocimiento.
Aquí reside el gran problema de la democracia desde el punto de vista de Platón, ¿no? En 558b afirmaba, nada importa en democracia a partir de qué estudios alguien se podría preparar para dirigir la política, sino solo si se honra a cualquiera, solo con que se diga que es un protector de la multitud. En República I, siguiendo a Simónides, se definía la justicia como dar a cada uno lo apropiado, ¿no? Sócrates rechazaba tal definición, pero sin embargo, más tarde la resignifica y la defiende, ¿no? Es aquello que en última instancia terminará definiendo la justicia a lo largo de República. En el libro cuarto se afirmaba que el alma y análogamente la polis son justas cuando la parte racional, alineada con la parte fogosa, domina en ella, pues esto es lo conveniente. En tal ordenamiento se verifica entonces una proporción geométrica en que a cada parte le corresponde una función determinada. No existe igualdad para todas y cada una de las partes, sino que en el plano del dominio se reflejan las diferencias jerárquicas que se verifican en el plano de las capacidades, ¿no? Es decir, esta relación que se da entre las partes del alma encuentra una correspondencia en la relación que se da entre las partes de la polis, ¿no? Y es claro que los gobernantes, que serán aquellos que saben, no estarán en las mismas condiciones que las otras dos clases. Fundamentalmente, digamos, la clase de los guerreros puede quedar alineada, digamos, con la clase de los gobernantes, ¿no? Pero la clase de los artesanos y de los productores, que es la clase subalterna, debe ocupar ese lugar, ¿no? No puede participar del gobierno. La formulación más clara de la igualdad geométrica aparece en el Gorgia, texto en el cual Sócrates afirma que al cielo, a la tierra, a los dioses y a los hombres los mantienen unidos, Synegen, la convivencia, koinonía, la amistad, filía, el buen orden, la moderación y la justicia, y por eso llaman a este conjunto cosmos, ¿no? Esta noción de cosmos, este orden, es fundamental. Y es entendido en términos de que cada uno haga lo suyo, y esto supone una jerarquía, es claro, ¿no? Me parece que tú no prestas atención a estas cosas, dice Sócrates, no adviertes que la igualdad geométrica tiene mucha importancia entre los dioses y entre los hombres. Piensas, por el contrario, que es preciso fomentar la ambición porque descuidas la geometría, le dice Sócrates a Callicles, ¿no? Sobre esta base se conforma todo el modelo político platónico. En República no se plantea la cuestión del político en términos de la emergencia de un hombre excepcional. En el político, en cambio, se acentúan las diferencias del verdadero político respecto del resto de los ciudadanos. Este personaje excepcional es el único que cuenta con las capacidades necesarias para un recto gobierno y en este sentido no debe someterse a ley alguna. Esto implicaría imponerse límites a sí mismo y a sus propias capacidades, siempre superiores a la limitación de la ley, que en virtud de su universalidad resulta ciega respecto de los casos particulares. En efecto, la ley, por naturaleza, no puede contemplar las situaciones peculiares y tal incapacidad, desde el punto de vista del extranjero de Lea, que ya es como el personaje principal del político, en ciertos casos conduce a la injusticia, ¿no? La ley. Sin embargo, resulta el mejor sustituto del verdadero político en la medida en que constituye una imitación de lo más perfecto. Leo un pasaje corto en que se ve el rol que ocupa este personaje excepcional, ¿no? Excepcionalmente dotado, excepcionalmente virtuoso, que acá en el político no se va a identificar como en República con el filósofo, ¿no? Ahora que no hay aún, como por cierto decimos, ningún rey que nazca en las ciudades como el que surge en las colmenas, un único individuo que sea sin más superior en cuerpo y alma, se hace preciso que reunidos en asamblea redactemos códigos escritos, según parece, siguiendo las huellas del régimen político más genuino. De modo que los regímenes políticos rectos que se van a enumerar a continuación, que serán inmediatamente enumerados por el extranjero, serán copias imperfectas del régimen real, el del verdadero político que no debe someterse a ley alguna.
¿no? Me interesa subrayar esto, digamos, esta situación es una situación de excepcionalidad. Acá se marca que de hecho parece no existir en este momento ningún rey superior y ningún individuo superior en cuerpo y alma, ¿no? Que pueda ubicarse por sobre la ley. Sin embargo, esto se establece como un modelo, ¿sí? Este régimen, que sería el único régimen adecuado, el único régimen perfecto, ¿no? Será el régimen imitado por aquellos considerados regímenes rectos, ¿sí? Es decir, que aun cuando supone una situación de excepcionalidad tal, en última instancia determina también la situación de normalidad, ¿no? Es decir, que determina el carácter de rectitud de los otros regímenes que son rectos por el hecho de participar o imitar más bien este régimen ideal, ¿no? Por último, algunas líneas en cuanto a Aristóteles. ¿Cómo vengo? Me quedan 5 minutitos. El tratamiento que realiza Aristóteles sobre el hombre excepcionalmente virtuoso constituye un caso límite y anómalo en el contexto del pensamiento político, de su pensamiento político, pues allí admite la posibilidad de que tales gobernantes se sustraigan a las leyes, lo cual atenta contra lo establecido por el mismo Stagirita en diversos pasajes de la política. A su vez, reconoce que esta emergencia del hombre excepcional, en cuanto al arete y la dynamis politique, es absolutamente atípica. Sin embargo, más allá de la excepcionalidad del tratamiento en Aristóteles, así como del carácter que le atribuye a tal emergencia, sus consideraciones al respecto son de suma importancia para enmarcar su pensamiento político, sobre todo a la luz de las discusiones mencionadas. Según afirma Aristóteles en Política, 1291, B2930, la democracia primera es aquella basada en la igualdad, ¿no? Esta asimilación, digamos, ¿no? O este carácter igualitario de la democracia es algo que Aristóteles subraya una y otra vez. Tal igualdad, claro, Aristóteles supone que no prevalezcan ni los pobres ni los ricos, pero puesto que el pueblo es más numeroso que los ricos y como la opinión de la mayoría es suprema, este régimen será un gobierno del pueblo. Es decir, que en este caso el fundamento del gobierno del pueblo es justamente la igualdad, ¿no? Que es la igualdad de acceso a la decisión política, ¿no? Más adelante, en el libro sexto, Aristóteles sostiene que la justicia democrática radica en la igualdad aritmética y no en el mérito. Como esto es lo justo, desde el punto de vista de la democracia, necesariamente la multitud tiene el mando supremo, ¿no? Este tipo de igualdad es contrapuesta por Aristóteles a la justicia distributiva, que estudia en Ética Nicomaquea 5, 1130b, 1131b. La justicia distributiva implica una distribución según la llamada proporción geométrica, dice Aristóteles, ¿no? Con esto retoma la propuesta platónica, ¿no? Tal justicia distribuye virtudes, bienes y otras cosas compartidas de la comunidad según el mérito, ¿no? Cataxian, dice Aristóteles, ¿no? Entonces, está la concepción democrática acerca de la igualdad y la justicia democrática, y frente a la justicia democrática se encuentra esta justicia distributiva que implica justamente lo que Platón llamaba la igualdad geométrica y Aristóteles llama proporción geométrica, ¿no? Analogía geométrica. En cuanto al rol que le cabe a la multitud, Aristóteles establece que si existiera alguien que se distinga por su superioridad en la arete, hasta tal punto que ni la virtud ni la capacidad política de todos los demás sean comparables con la de ellos, no hay que considerarlo ya parte de la polis. Caso contrario, se cometería injusticia. Y cito este último pasaje, me parece que es, sí. Pero si existe alguien que se disponga por su superioridad en la virtud hasta tal punto que ni la virtud, arete, ni la capacidad política, dynamis politique, de todos los demás sean comparables con las de ellos, si son varios, o la de él, si es uno, no hay que considerarlo ya como parte de la polis. En efecto, se actuará en contra de la justicia si se los considera dignos de igual rango que los demás,
dado que son tan desiguales en virtud y en capacidad política, pues es lógico que un individuo de este tipo sea como un dios entre los hombres, por lo cual resulta claro que la legislación debe ser para los iguales, tanto por linaje como por capacidad, y que no hay ley para tales hombres porque ellos son la ley, ¿no? Entonces acá vemos que la propuesta, en cierto modo, parece absolutamente calcada de aquella que encontrábamos en el Político de Platón, ¿no? Este hombre excepcional no debe someterse a la ley, sino que él es la ley directamente, ¿no? La legislación debe ser entonces para los iguales, no para estos hombres sobresalientes. En virtud de esta condición, las polis democráticas establecieron, ahí Aristóteles ofrece un análisis del ostracismo y una crítica al ostracismo, porque la democracia persigue ante todo la igualdad. Aristóteles reconoce que este recurso, es decir, el ostracismo, no solamente se utiliza en contextos de regímenes desviados, sino también de aquellos que apuntan al bien común. El argumento del ostracismo implica entonces cierta justicia política. Otra alternativa, defendida en última instancia por Aristóteles, sería que todos obedezcan de buen grado a tales individuos, de modo que gobiernen como reyes vitalicios de la polis, ¿no? En el capítulo 17 de este libro, que todos los pasajes que estoy citando prácticamente son del libro tercero, Aristóteles, por un lado, asiente en que entre semejantes e iguales no es conveniente ni justo que uno solo ejerza el mando supremo sobre otros. Pero luego reconoce una excepción. Si el gobernante tuviera determinada disposición, si surgiera una familia entera o un individuo que por su virtud, arete, sobrepasara a todo el resto, sería justo que esa familia ejerza un poder monárquico y mantenga el mando supremo sobre todos los asuntos y que ese único individuo sea el rey. Legitima así el régimen ahí denominado pan basileia o monarquía absoluta. Vuelve a los argumentos entonces contra el ostracismo. Vemos entonces que de un modo u otro Platón y Aristóteles, a la hora de tomar partido en la discusión acerca del imperio de la ley, planteada fundamentalmente en círculos democráticos, se alinean en su rechazo a los fundamentos igualitarios, ya sea por naturaleza o por convención, implicados en la democracia para defender el gobierno de los aristos. Una brevísima conclusión, hemos visto que el recurso al hombre excepcional supuso una herramienta teórica fundamental a la hora de pensar la relación entre el ejercicio del poder y las capacidades de los individuos. El tratamiento que se hiciera en cada caso del recurso al hombre excepcional ubica a los diversos pensadores de esta discusión de un lado u otro de una línea nítida, el sector que defendía la igualdad frente a todo y la necesidad de sumisión irrestricta a la ley, y el que admitía la posibilidad de romper con tal imperio de la ley al reconocer la posibilidad de una naturaleza excepcional que se elevaría frente a todo el resto. ¿Por qué resulta tan importante para el pensamiento político el estudio del caso excepcional si justamente no alcanza la normalidad y en muchos casos se presenta como una situación al borde de lo imposible? Entiendo que la clave para comprender su importancia se encuentra en el hecho de que el análisis de tales casos saca a la luz ciertos criterios fundamentales a partir de los cuales serán analizadas y evaluadas en última instancia también las situaciones de normalidad. Desnuda así los mecanismos esenciales que determinan, de acuerdo con un pensamiento determinado, la realidad política. Bueno, terminé. Muchas gracias. Pilar, muito interessante que da nossas, principalmente. Breno, no sé si vos estás oyendo bien. Desculpa, tá falando. Tava um som metálico bem. Ixi. Agora. Ai. Yo estoy oyendo muy mal. Ok. Também. Carrucho melhorou? Não.
Breno, vos estás haciendo bien. A Beatriz no. A Beatriz no. Vocês me ouvem agora? Não. Melhorou meu som? Sí, Melhorou. ahí está. Melhorou? Sim. Agora zerou. Ok. Agora parece que zerou. Melhorou, né? Estava só agradecendo, Pilar, pela sua fala. E, Bueno, muchas gracias. e eu acho que a gente pode, então, passar as perguntas, passar ao debate, se houver perguntas. Eu acho que a Bianca ficou de colocar aqui para mim no chat. Opa, já temos. Então, temos uma primeira pergunta para o Breno, do Danilo. Do Danilo Julião. Danilo. O Danilo pergunta, professor. Gostaria de saber até que ponto a tradição bélica das estados gregas influenciaram as relações de diplomacia e democracia, considerando especialmente as cidades selecionadas. O Museu está relacionado com a Ribes. Oi, Danilo, valeu pela pergunta, bem interessante isso que você coloca. Tem uma frase que hoje já está bem mais relativizada, mas no passado já foi bem mais usada, que diz mais ou menos o seguinte: hoje em dia, você está em guerra se ela for declarada. Na antiguidade era o contrário, né? Você estava em paz se a paz fosse estabelecida. Caso contrário, o estado de guerra permanente era constante. Essa frase já está um pouco em desuso hoje em dia, dá para matizar ela de várias maneiras, mas eu imagino que ela sirva para dar, se não uma resposta, uma pista para a tua pergunta, né? Quer dizer, sim, de fato, eu diria que sim, que existe uma não sei se é uma tradição militar entre as cidades-estados gregas, mas uma tradição de animosidade, né? Uma tradição de animosidade por vários tipos de conflitos que dificilmente se resolviam, né? São muito mais comuns as cenas de guerra, a gente encontrar cenas de guerra na literatura do que cenas de povos que recorrem, por exemplo, aos anfitriões ou a Delfos para estabelecer a mediação de um conflito, né? Então, eu arriscaria dizer que sim, que tem a ver com um passado de belicosidade e animosidade, se não atuante, pelo menos latente, né? Quanto à questão da híbris, também, né? No caso do Tucídides, isso ele não diz explicitamente, né? Mas, por exemplo, o que é esse crescimento gigantesco dos atenienses que leva os espartanos ao medo, né? Se não uma forma, se você pensar em Atenas como uma cidade trágica, né? Uma cidade fadada a subir demais e depois tomar um tombo gigantesco, né? Atenas com essa personalidade trágica por trás dessa tragédia que Tucídides está narrando. Atenas é uma cidade hibrística, né? É uma cidade que os próprios coríntios, né, na cena da Conferência de Esparta, eles pintam os atenienses com essas tintas, né? Não comentei esse parágrafo, mas ali eles caracterizam os espartanos como passivos por natureza, né? Só esperam o golpe vir para se defender, enquanto os atenienses são permanentemente ativos, eles encaram como algo deles, algo que é apenas uma promessa de futuro, eles vão para cima, eles nunca param, né? Eles são uma espécie de hiperatividade à enésima potência. Isso poderia ser vertido também como uma forma de híbris, né? Se a gente pegar a ideia da híbris pelo seu sentido até etimológico, para não falar mítico, eu não vou entrar numa seara que eu teria problema, seguramente, de dois especialistas aqui no assunto, né? Mas se pegar pelo sentido etimológico de você passar por cima do domínio que não é teu, né? São formas, sim, hibrísticas também. Eu diria, não sei se eu contemplo a tua pergunta, mas valeu pela colocação. Ok, vamos então, temos uma pergunta para Pilar. Maestra, el carácter político fundamentalista de los hombres durante siglos afrenta y reduce el poder democrático con sus tiranías, utilizando las leyes como un privilegio de los hombres, tanto en el ámbito jurídico como en el político. ¿Cómo podría la sociedad rehacer este privilegio en el sentido de igualdad? Bueno,
leí un par de veces la pregunta y no me resulta clara. ¿Cuál sería el privilegio? ¿No? Y por otro lado, el fundamentalismo que afrentaría y reduciría el poder democrático con sus tiranías, tampoco me resulta claro a qué refiere, ¿no? Yo, en principio, entiendo que entre los griegos, después, a partir de la modernidad, se va a interpretar que hay una cierta tensión, digamos, entre la igualdad y la libertad, ¿no? Entre los griegos y sobre todo en el régimen, en los modos de describir el régimen democrático, siempre igualdad y libertad van juntas, ¿no? Y yo creo que lo que está operando en el fondo es esto de la ley como peso y como piso y como techo, ¿no? Me parece que es algo que está muy presente en el modo de concebir la democracia por parte de la propia democracia, ¿no? Por parte de aquellos que defienden la democracia. Y por eso estas posiciones como la de Platón y Aristóteles, que son muy críticas respecto de la democracia, en ciertas ocasiones admiten la posibilidad de un personaje que esté por encima de la ley o que sea él mismo la ley, digamos, ¿no? Eso sí, desde mi punto de vista, es ir contra los fundamentos últimos de la democracia. Entonces yo tuviera que, si la pregunta apunta a cómo se proyectan estas cuestiones en la historia posterior, yo creo que la clave está en el respeto a la ley, digamos, ¿no? Que supuestamente sería aquello que proviene de la tiranía, ¿no? Pero bueno, no sé, no tengo claro si la pregunta apuntaba en esa dirección. Sim. Mais alguma pergunta? Pulou uma aqui. Professor, pulou uma aqui. Como fica a verossimilhança na comparação entre os debates atenários e demócratas e os debates políticos atuais? Atenários sugerem um curso de ação pior, mas pelo menos o faz com base naquilo que lhe parece verossímil. Hoje, por outro lado, certos políticos que teorizar a realidade, convencendo camadas da população a caminharem em direção ao precipício, inventando muitas provas do que é dito realmente. Fazendo produtos verossímeis, diminuindo a nossa persuasão política atual. Peraí. Nossa, eu não entendi. Hoje, por outro lado, certos políticos que teorizar a realidade, convencendo camadas da população. E aí veio uma pergunta. Temos uma nova exibição de verossímil, Não, valeu, André. A questão da verossimilhança ela é um problema em si, né? Porque o verossímil implica tanto o lado positivo quanto o negativo da questão, né? Tanto Atenágoras quanto Hermócrates se baseiam em hipóteses verossímeis, digamos assim, né? O Tucídides, antes de apresentar o início da conferência, né, ele redige uma frase dizendo algo assim: começaram a chegar à Sicília notícias desencontradas, né, de que os atenienses estavam navegando para lá, que os atenienses estavam, aliás, nas duas cenas, né, tanto na cena de 425 quanto na de 415, o Tucídides faz questão de manifestar que se tratam de notícias que chegam, não há dados específicos, ninguém foi até Atenas e observou a situação, ninguém estava no mar observando. Se a gente pensar com a cabeça de um grego, né, quando você vê alguma coisa você conhece, quando você ouve nem sempre. Né, para um grego a visão é o órgão controlador, é o órgão que propicia o conhecimento. A audição talvez, né? A audição tem lá seus problemas, desde Hesíodo pelo menos, né, quando ele ou aquela terceira pessoa que fala na teogonia, né, quando ele conversa com as musas, né, elas sabem dizer mentiras e verdades conforme necessário, né? O ouvido é um problema. Para o Ristor, né, para quem vê com a própria mente, a visão é decisiva. Então, tanto Hermócrates quanto Atenágoras se baseiam em hipóteses verossímeis. Né? A questão é que
para além da disputa entre noções de verossimilhança, você tem uma disputa política latente em Siracusa entre alguém associado, né, vinculado por Atenágoras com uma facção oligárquica, né, e alguém que se autodeclara democrático. O problema é que a gente não sabe exatamente como é que funcionava a democracia siracusana, né? Não temos outros relatos que não o do próprio Tucídides. Esse é o grande pepino. Para puxar o gancho para cá, sem entrar em detalhes específicos, eu imagino que, né, falando abstratamente, a gente consiga ter uma referência. Esse debate, eu diria que ele nunca morreu, né? O debate retórico em torno do problema da verossimilhança, ele nunca morreu, né? Então, uma verossimilhança fundada na realidade e persuasiva, ok, ela passa. Se a gente voltar na retórica aristotélica, né, às vezes até a verdade precisa ser verossímil para persuadir, né? A verdade não basta por si mesma, né? Ela sozinha, sem o elemento da verossimilhança, muitas vezes ela pode acabar surtindo efeito contrário, né? Então, algo plausível, porém respaldado pela realidade, que vise a um bem maior, ok. Algo plausível também, mas sem base nenhuma na realidade, mas que seja persuasivo, bem, estamos aí no Brasil contemporâneo, né, para ver o que né, até onde a extensão da desgraça. Eu arriscaria dizer que a gente nem começou a ver a extensão da desgraça ainda, pode ficar muito pior. Né? Você imagina quando efeitos de pandemia quebrarem, né, por qualquer razão, empresas como essa chinesa que vai dar um calote de, sei lá, alguns 300, 500 bilhões de dólares. Né? O tsunami vai ser grande. Né? E um país combalido como o nosso, com uma série de trapalhadas em série, né? Nem os trapalhões teriam tanta criatividade para pensar num programa tão horrendo quanto esse que nós estamos vivendo, né, tudo com base em verossimilhanças, né, a falácia é, por definição, uma forma de verossimilhança, a falácia ela só é falácia, aliás, porque ela se baseia, né, em uma aparência de realidade, né, quer dizer, a gente volta a esse debate retórico que está desde a antiguidade colocado e hoje, né, infelizmente, a gente vê os efeitos nefastos cada vez piores. Não sei se eu contemplo a tua pergunta, mas valeu. Né? Essa ponte entre a antiguidade e hoje, eu busco sempre fazer, é uma coisa que me está sempre nos meus trabalhos, né? E não sei se eu faço bem, mas é algo que para mim é fundamental. Né? Sem puxar, não existe o autor estado, não existe o Tucídides, existe Tucídides que nós lemos. Né, os autores, né, o Tucídides, de modo abstrato, é um monte de papel, né, hoje em dia. Agora, aquele que nós lemos, não. Aquele que nós lemos tem outras implicações. Valeu pela colocação, André. Maravilha. Não sei se ainda tem mais alguma pergunta, nós temos ainda uns minutinhos. Parece que as perguntas foram essas. Não sei se Pilar, Breno, se vocês têm mais alguma, gostariam de fazer mais alguma colocação? Alguma questão? Não, eu só tenho a agradecer a vocês ambas de novo pelo convite, né, pela oportunidade de poder discutir aqui. Agradecer o prazer de poder dividir essa mesa com vocês três, conhecer a Pilar, que eu não conhecia até então, poder ouvir a sua fala, que elencou tanta coisa, eu sou meio lento, assim, para como é que se diz, para digerir, né, eu vou ponderando aos poucos a coisa. Valeu, gostaria muito, se puder, ler seu texto depois, para a gente poder conversar, e só tenho mesmo a agradecer, valeu por tudo, né, é sempre bom, volta a minha fala do início, né, poder manter esse espaço de discussão, sobretudo nesse contexto tão divertido, né, que nós estamos vivendo, essa desgraça que bate a porta todos os dias, né? E vamos lá. Obrigadão. Sí, de parte mía lo mismo. Muchísimas gracias por esta oportunidad y un placer compartir este espacio con ustedes. Obrigada, Pilar, obrigada, Breno. É um prazer também, para mim também, realmente, que eu falei sobre ser um privilégio, eu sinto assim mesmo, é de verdade. Ana, você queria dar um recadinho antes de nós encerrarmos? Só para a gente encerrar mesmo, né? Na verdade, eu quero agradecer a você, Beatriz, muito obrigada, né, por ter mediado essa mesa, aos dois conferencistas aqui, os dois palestrantes, professor Breno e professora Pilar, excelentes, né, conferência,
e eu creio que o público participou bastante. Agradeço bastante e quero só mesmo convidar, né, o público a continuar a nos prestigiar. Amanhã nós teremos a segunda mesa, teremos a sessão de comunicação a partir das 13 horas até às 15, a partir das 15 a segunda mesa, né? Continue presenciando aqui, nos presenteando com a presença de vocês. E nós estamos com uma novidade hoje. Ontem nós falamos a nossa atividade cultural, que foi um teatro de bonecos que pedimos para divulgamos o link, inclusive, vai ter outro no final, né? Mas hoje eu quero divulgar que nós acabamos de publicar, né, o segundo seminário dos grupos no YouTube, tá? No canal do YouTube da SBEC. Então, temos lá todas as sessões, foram 6 meses, cada semana um grupo se apresentando. Então, vocês podem prestigiar os grupos a partir de agora, né? Foi um evento bem interessante. Quem quiser ver, é uma galeria, né, de tudo que nós temos, de quem participou na época. Nós temos mais coisa ainda, é claro. Com o tempo, nós vamos ter outros grupos se apresentando e vamos deixar também o registro no nosso canal do YouTube, tá bem? Muito obrigada, então, né? Boa tarde a todos, né? E todas. Eu gosto de falar em cearense, a vocês tudinho. Tá. Tem que ser, né? Eu vi que eu não combinei com vocês, todo mundo de branco e eu de vermelho. Não, olha só. Estou vendo aqui pela figura. Obrigada, Letícia, Obrigada. né? Agora eu esqueci a Letícia Miranda a Bianca. Obrigada, quero agradecer As duas monitoras. Obrigada, Letícia e Bianca. Eu que agradeço. Valeu, pessoal do Sim, muchas background, gracias. show de bola. Obrigada, É isso menina. aí. Valeu, A moçada. todos, Até né, a monitores e próxima. monitoras que estão nas sessões. Tchau. Chao. Falou, até a próxima.